Shalom, Shabbat Shalom. Tema da mensagem para esse Shabbat, para esta paraxá, é o Eterno que realiza a sua obra. O tema da mensagem é o Eterno que realiza a sua obra. Vamos orar? Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, coloco diante do Senhor as nossas vidas, te dou graças por esse Shabbat, por esse tempo. Pai, fala conosco aquilo que o Senhor deseja tratar, me ajude a passar aquilo que o Senhor tratou comigo e que tenhamos forças para colocar em prática, Pai. Obrigado pelas porções, pelas parashot que o Senhor nos dá e nos alimentam semanalmente, Pai, como nós precisamos ouvir o Senhor falar. Fala conosco, usa a minha vida do teu modo, no nome de Yeshua. E que tenhamos ouvidos para te ouvir, no nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. É o Eterno que realiza a sua obra. Paraxá dessa semana, Bo, Vá, nos relata as 3 últimas pragas que atingiram o Egito. Os gafanhotos, as trevas, que duraram 3 dias, e a morte dos primogênitos. Também é ordenada a celebração de Pêssah e o mandamento de resgate dos primogênitos. O povo de Israel finalmente é liberado para sair do Egito, sendo que os próprios egípcios os pressionavam para sair da terra à medida que davam objetos de ouro, prata, roupas que os israelitas pediam. E o Eterno, com mão forte, resgatou os nossos ancestrais das mãos dos seus opressores. Mesmo com tudo que nós lemos, vivemos, nós temos muita dificuldade de reconhecer a autoria do Senhor e de entender que, por meio de homens e mulheres, é Ele que realiza a sua obra. Ele que, com mão forte, usa um homem para libertar o seu povo. Shemot, capítulo 7, versículo 3 ao 5. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir. E, embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas, e os egípcios saberão que eu sou o Eterno Hashem, quando eu estender minha mão contra o Egito e os tirar de lá os israelitas. Todo o Egito saberia quem era o Elohim de Abraham, de Yitzhak e de Yaakov, e veria que ele socorre a todo que clama por ele. Esta era uma obra do Senhor, que por meio de Moshe operou os sinais e libertou o povo de Israel. Quando Hashem chama alguém para trabalhar na obra dele, ele chama essa pessoa para trabalhar na obra dele, não na obra da pessoa. O Senhor não nos chama para trabalharmos naquilo que nós achamos certo, naquilo que nós queremos fazer. Não se trata de uma obra nossa. É muito importante nós termos entendimento disso, para nós não, quando chamados para fazer, quando o Senhor nos chama, até na nossa conversão, nós não fazermos aquilo que nós queremos, porque a gente vai fazer isso sozinho. Para nós entendermos melhor, uma vez, sem a mão do Eterno, Moshe tentou defender o seu povo. Mas ele fez isso sem o favor do Senhor. Então ele viu algumas coisas que estavam acontecendo de errado, e ele pensou, eu vou me levantar e vou fazer alguma coisa em prol dos meus parentes. Ele se levantou e viu o que estava acontecendo, e é assim com a gente vê as coisas acontecendo à nossa volta de errado, ou aquilo que nós pensamos que tem feito de certo, nós nos levantamos e dizemos, eu vou fazer alguma coisa a respeito disso. Eu vou me levantar e vou começar uma obra. E muitas vezes nós dizemos, essa obra é do Senhor, eu vou fazer isso. E Moshe tentou fazer algo, ele já era adulto, devia ter cerca de 40 anos ali, Shemot, capítulo 2, versículo 11, certo dia, sendo Moshe já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que eles realizavam. Ele falou, olha, isso aqui está errado. Eu tenho de fazer alguma coisa a respeito disto.
Viu também o egípcio espancar um dos hebreus, correu o olhar por todos os lados. Isso aqui é uma pessoa sem o favor do Eterno. Correu o olhar por todos os lados, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu, de novo, foi lá fazer a obra. Foi lá lutar pelos seus parentes. Nós somos muito assim. Vou lutar pelos meus parentes. Agora é o momento de eu lutar pela minha família. E a gente sai fazendo tudo que o Senhor não ordenou, do modo que Ele não ordenou, no tempo que Ele não ordenou. Aquele não era o momento de Moshe fazer aquilo, não era o modo de Moshe fazer aquilo, mas ele foi lá porque ele tinha compaixão, ele amava os seus parentes, ele olhou, eu tenho de fazer alguma coisa, olha só como o trabalho deles é pesado, eu tenho de fazer alguma coisa para resgatar os meus parentes. E ele foi lá de novo no dia seguinte, viu 2 hebreus brigando, então perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? E o homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? E Moshe teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moshe. Mas este fugiu, foi morar na terra de Midian, ali assentou-se à beira de um poço. Moshe, o que ele quis fazer? Quis ajudar. Quis ajudar os seus parentes. E a obra do Senhor não é só, na verdade é mais dentro da nossa casa do que fora dela. E a gente quer sair ajudando, quer sair fazendo as coisas nas nossas famílias, dos nossos parentes, do nosso modo. E não vai dar certo. Porque nós precisamos de direção do Senhor para ajudar. Moshe, ele tentou, irmãos, escutem isso. Moshe, ele tentou ajudar os seus parentes. Nós podemos tentar ajudar as pessoas que nós amamos do nosso jeito. Isso não vai dar certo. Um tempo onde os parentes de Moshe estavam debaixo da escravidão, ele falou, não, isso aqui está errado. Ele viu aquele egípcio espancando um hebreu e ele tomou uma atitude que o Senhor não mandou ele tomar e por causa disso ele quase morreu. Ele quase morreu. Nessa ocasião, ele tinha cerca de 40 anos, estava no Egito, com posição importante dentro ali da casa do faraó, tinha acesso, mas ele não tinha o favor do Senhor. E após esse acontecimento, Moshe passou outros 40 anos em Midian, pastoreando os rebanhos do sogro, longe, muito longe do Egito, estava ali com 80 anos, a cerca de 550 quilômetros de distância do Egito, dependendo da rota que ele usasse, de Midian para o Egito, que hoje é quase a distância de São Paulo para Belo Horizonte, para nós termos uma comparação. E ele tinha todos esses impedimentos, estava muito longe dos parentes dele, estava muito mais velho, e aí o Senhor chamou ele. Aos nossos olhos, parecia que tudo estava mais difícil. Ele estava mais velho, com 80 anos de idade, seu irmão com 83, e muito longe da terra dele. E aí o Senhor chamou ele para fazer a obra que ele tinha no Egito. Nós somos apenas as pessoas que se disponibilizam para fazer a vontade do Senhor. E quando o Senhor nos chama, parece que tudo vai ser mais difícil. Mas o Eterno vai realizar milagres, porque Ele chamou, porque a obra não é nossa. Não é nossa. Quando o Eterno te chama para fazer algo, isto não é seu, não é uma propriedade sua. Moshe não tinha, ele não poderia se apropriar como se fosse uma missão dele. Isso é meu e eu vou fazer do meu jeito. A gente não pode se apropriar do que o Senhor nos chamou para fazermos. Nós não podemos tornar isso como um tesouro pessoal. Nós não podemos, na nossa vontade de fazer algo, fazer do nosso jeito, porque não vai dar certo. Não vai dar certo.
Não aceitar que um ministério veio do Eterno e é dele, e ele usa pessoas, é uma dificuldade que todos nós podemos ter. É uma dificuldade para o ímpio, que não quer conversão, como o faraó, como os seus conselheiros. E também é uma dificuldade nossa, que somos chamados para sermos luz nessa terra. É uma dificuldade para quem trabalha para o Eterno entender que não é por nossa causa que as coisas estão fluindo bem, mas por causa da mão do Senhor. Se nós quisermos fazer sem a mão do Eterno, ou nos tornarmos donos da obra dele, as coisas não vão mais dar certo. Porque não somos nós que mantemos o ministério, que mantemos as nossas casas, as nossas famílias. É o Senhor. E o dia que nós falarmos, eu vou manter as coisas do meu jeito, erramos o alvo. Nós vamos errar o alvo. Claro que as nossas escolhas influenciam em tudo, porém, quando um servo escolhe fazer o bem, o Eterno vai operar o sobrenatural na vida dele e também por meio dele. Nós podemos falar, tudo isso aconteceu na minha casa, ou no meu trabalho, onde você estiver. Você pode olhar e dizer, tudo isso aconteceu porque eu escolhi fazer aquilo, eu escolhi fazer isto, naquele dia e naquela situação, o que é verdade. Mas nós não podemos esquecer que, sem a direção do Eterno, tudo daria errado. Então imagina, Moshe, olha, tudo isso aconteceu porque naquele dia eu escolhi libertar o povo de Israel, do Egito. Ele já tentou isso antes e deu errado. Ele tentou ajudar antes e deu errado. Agora, no dia que o Senhor o chamou, deu instrução de como faria, e ele disse sim, aí deu certo. Aí o Senhor usou. Hoje a Ruach deseja nos ministrar sobre como nós podemos ver os milagres acontecer nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos parentes, onde nós trabalhamos, onde nós estivermos, nos projetos que Ele nos der. Nós precisamos colocar diante do Senhor, Senhor, eu tenho vontade de fazer isso. Como eu posso fazer? E quando eu posso fazer? Moshe demorou 40 anos para voltar para o Egito e libertar os seus parentes. O tempo todo nós somos tentados em tirar o mérito do Senhor, nos esquecemos de como éramos e de que fomos salvos por um milagre, porque o Eterno, na sua misericórdia, despertou o nosso coração. Quero ler um texto com os irmãos, está em Esdra, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, se você quiser abrir, acompanhar junto. Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 7. No primeiro ano do reinado de Cores, de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor. A fim de que se cumprisse a palavra do Senhor. Isso não era mérito de Ciro, Cores. Mas nós pensamos que nós temos algum mérito. Ou nós pensamos que nós não somos capazes, eu não vou conseguir fazer isso, mas sozinho não vamos mesmo. Sozinhos nós não vamos conseguir. A fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Cores, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu território nestes termos. Assim diz Cores, rei da Pérsia: o Eterno, o Elohim dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Yehudá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Elohim esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Elohim de Israel, o Elohim que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que está vivendo, receba dos que ali vivem em prata, ouro, bens e animais e ofertas voluntárias para o templo de Elohim em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá e Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Elohim despertou,
dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Cores mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Até aqui. Quem planejaria isso? Que um rei persa ordenasse a reconstrução do templo e que ele mandasse que fosse tirado os utensílios do Senhor que Nebuchadnezzar levou para o templo do seu Deus. Quando o Eterno disser, quando ele quiser realizar algo, ele vai realizar, irmãos. Ah, Senhor, mas como que isso vai acontecer? Será que o Senhor pode dar um jeito em mim? Será que o Senhor pode me capacitar? Será que eu tenho futuro? Se você confiar no Senhor, no tempo dele, do modo dele, ele vai realizar. Porque é ele que realiza a obra. Sabe quando nós nos frustramos? Quando nós olhamos para a nossa capacidade, quando nós olhamos para aquilo que nós calculamos para o futuro. Se nós calcularmos tudo, nós vamos nos frustrar, é verdade. Mas quando nós dissermos, Senhor, essa obra não é minha, o Senhor pode fazer algo sobrenatural, nós não vamos mais nos frustrar. Porque não é nós que vamos, não somos nós que vamos realizar, é o Eterno, por meio das nossas vidas. Ainda em Esdras, capítulo 7, versículo 11, esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote escriba Ezra, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Prestem atenção do que esse rei disse na carta. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Ezra, escriba da lei do Elohim dos céus, paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive entre os sacerdotes e levitas que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Yehudá, em Jerusalém, com respeito à lei, à Torá do seu Elohim, que está nas tuas mãos. Além disso, você levará prata e ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Elohim de Israel. Você acha que Ezra sozinho teria tudo isso, irmãos? Mas a obra é do Eterno, obra dele, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e todo o ouro que você receber da província de Babel, como também as ofertas voluntárias do povo, dos sacerdotes para o templo do Elohim deles em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros e o que for necessário para suas ofertas de cereal, de bebida e sacrifícios no altar do templo do seu Elohim em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Elohim. Entregue ao Elohim de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo do seu Elohim. E todas as demais despesas necessárias com relação ao templo de seu Elohim serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhes solicitar. O sacerdote Ezra, escriba da lei do Elohim dos céus, até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite, de oliva e sal à vontade. Versículo 25. E você, Ezra, com a sabedoria que o seu Elohim deu a você, nomeie magistrados e juízes para ministrarem a justiça a todo o povo do território situado a oeste do Eufrates, a todos que conhecem a lei do seu Elohim. E aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Como que um homem faria isso sozinho? Não dá. Mas o Senhor levanta reis nessa terra para usar nas nossas vidas, para nos enviar aonde Ele desejar. Nós precisamos estar disponíveis. A obra não é nossa, irmãos. Quando bater o desespero, a ansiedade na sua casa,
ou não sei onde você estiver, na rua, no seu trabalho. Tem sido um tempo muito difícil, com tantas notícias ruins, e todos os dias tem uma outra notícia pior do que a anterior, e quando a gente pensa que as coisas, olha, não vou dizer que vão melhorar, mas dentro do novo normal vão normalizar, e aí acontecem outras coisas. Quando vier esse tipo de pensamento, coloque-se diante do Senhor. Pai, eis aqui minha vida. A obra que o Senhor me chamou para fazer não é minha. Na minha casa, na minha família, eu não posso fazer sozinho, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Porque quando nós tomamos para as nossas mãos, dizendo que nós vamos fazer e o que nós podemos fazer para as coisas melhorarem, não vai dar certo. O problema, irmãos, é quando nós tomamos para nossas mãos, e aí não vai dar certo. Mas se nós colocarmos nas mãos do Senhor as nossas vidas, o sobrenatural vai acontecer. Como Ele tem feito pelos nossos ancestrais. Coloque diante do Senhor tudo o que você tem por obstáculo, porque Ele é benigno e poderoso para dar as soluções. E Yeshua nos ensinou. Matitiahu, capítulo 9, versículo 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Atenção, peçam, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. A seara não é minha. Eu não vou, recrutar pessoas. Eu não vou, eu mesmo, sair buscando por soluções, fazendo entrevistas, dando um jeito para que eu possa ser ajudado. Porque a seara não é minha, é o dono da seara que envia os seus trabalhadores. É ele que fala com as pessoas. Foi ele que falou com Moshe. Vai, já falei com seu irmão também, eu estou te enviando. E para cada obstáculo que Moshe apresentava, o Eterno apresentava um milagre para ele também. Eles não vão me ouvir, então vai acontecer isso. Mas e se eles não me ouvir, vai acontecer aquilo. Mas se o faraó não, ele não vai te ouvir mesmo, mas depois ele vai. Para cada obstáculo que nós apresentarmos para a obra, para o Senhor da seara, o Senhor da seara vai nos dar uma solução, mas a seara não pode ser nossa. Eu não posso me apropriar da seara. Yeshua disse, peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Não somos nós que buscamos, que abrimos um concurso para os trabalhadores virem. Coloque a sua família diante do Senhor. Está aqui, Pai. Minha família, está aqui meu ministério, está aqui meu trabalho. Está aqui, Senhor, cada impedimento. Coloque diante do Senhor. Ele é o Senhor da seara. Usando reis, Ele vai nos ajudar. Usando pessoas, Ele vai nos ajudar. Como usou Moshe, que quase foi morto, desde criança e depois também quando quis ajudar do modo dele. Que o Eterno possa, no nome de Yeshua HaMashiach, te fortalecer para que você não duvide. Quando nós que vamos fazer, nos apropriamos da obra, você está na obra do Senhor, você está lá fazendo, servindo no seu ministério, onde você congrega, você está lá na sua casa, o Senhor me usa como luz e você começa a fazer as coisas do seu jeito, sem direção nenhuma. E aí você começa a fazer tudo do seu modo e de repente aquilo que era algo do Eterno, o Eterno estava te usando, começa a se tornar seu. Nós lemos nas Escrituras que Nebuchadnezzar, quando pensou que era dono de tudo, ele se tornou como um animal. Daniel, capítulo 4, versículo 24 e versículo 25, esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei meu senhor, tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens, comerá capim como os bois e te molharás com o orvalho dos céus. Passarão 7 tempos até que admitas
que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Versículo 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nebuchadnezzar 12 meses depois. Quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babel que eu construí, como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? E havia sido profetizado que o Eterno usaria, nós lemos na Haftarah dessa semana, a Babilônia para trazer juízo sobre o Egito. Mas esse homem pensou, foi tudo por causa de mim. Essas coisas aconteceram porque eu me esforcei. Ah, irmãos, o nosso esforço sem o Eterno, do que vale o nosso esforço sem o Eterno? Não, mas isso tudo está acontecendo porque eu estou me esforçando e tudo vai acontecer. Mas sem o Eterno não adianta. A gente perde tempo. Porque nós não podemos ser donos da seara. O dia que você se tornar dono do seu projeto é o dia que você errou o alvo. O dia que você quiser o governo da sua vida é o dia que o Eterno vai deixar você governar a sua vida. Não caminhe sozinho, entregue sua vida para o Senhor. E Ele vai te usar como servo na seara dEle. Você não precisa lutar sozinho pela sua vida, pelos seus parentes. Para vermos os milagres, temos que confiar a nossa história nas mãos do Senhor, a nossa vida nas mãos dEle. Pensamentos de que, olha, minha família nunca vai dar certo, as coisas que eu faço, eu nunca vou ver em união no meu ministério, eu nunca verei um milagre, não vou sobreviver a tudo que está acontecendo. Se o Senhor te chamar, Ele é poderoso para te guardar. Mas tem que ser uma obra dEle, do modo dEle, no tempo dEle. Neemias, capítulo 2, versículo 7, está escrito assim: a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas ao rei, aos governantes do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Yehudá, versículo 9. Com isso, fui aos governantes do Trans-Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Favor do Senhor. Ele pode nos levar onde Ele desejar, mas tem de ser uma obra dEle. Algo que Ele chamou. E aí nada será impossível. Nada será impossível. Tem que ser uma obra do Senhor, irmãos. O nome dessa paraxá é Vá. Para sairmos de um lugar para o outro, nós temos de crer no Senhor, temos coragem de que Ele vai usar até mesmo o ímpio para nos escoltar, nos levar ao nosso destino. No caminho, sempre haverão pessoas para dizer que esta não é uma obra do Eterno, vão querer colocar dúvida no nosso coração, mas a nossa preocupação não tem de ser se as pessoas acham que nós estamos com o Senhor ou não. Mas nossa preocupação tem de ser, eu estou com o Senhor ou não? O Eterno está comigo. Yeshua passou por isso também. Lucas capítulo 20, versículo 1 ao 8. Porque todo aquele que serve ao Senhor é perseguido. Todos. Então, quando eles não tinham mais o que falar, Yeshua continuava mostrando para eles o quanto os caminhos deles eram ímpios. E eles falaram, agora chega. Agora nós vamos falar com ele. Lucas capítulo 20, versículo 1. Certo dia, quando Yeshua estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, juntamente com os mestres da lei e os líderes religiosos. E lhe perguntaram, com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Isso é a preocupação de muitas pessoas com os outros. Sabe o que a gente faz, irmãos? A gente vê as pessoas em outros ministérios e fica vendo aquilo só para julgar. Ah, tá vendo? Será que o Senhor está com ele mesmo? Olha lá, o Senhor está com essas pessoas aí. Se preocupe com a sua vida. Se o Senhor está com você ou não. Porque nós não somos diferentes desses sacerdotes aqui, juntamente com os mestres da lei e os líderes religiosos. Quando a gente assiste lá, nem sabe o que a pessoa está vivendo naquele dia. Não sabe o que a pessoa está vivendo, o que levou ela até aquele momento. Fica vendo as pessoas pregarem, ministrarem, cantarem,
E a gente começa a julgar, será que o Senhor está com ele mesmo? Quem deu essa autoridade para ele? Com que autoridade eles estão fazendo essas coisas? Se preocupa com a sua vida. Pai, o Senhor está me dando autoridade para fazer o que eu estou fazendo. Se preocupa com a sua vida. Nós somos rápidos em julgar, em medir. Olha lá o que ele está fazendo. Será que o Senhor está com ele? Se preocupa com a sua vida. E Yeshua respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, a imersão de Yohanan era do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si, dizendo: olha, se dissermos que é do céu, ele vai perguntar, então por que vocês não creram nele? Mas se nós dissermos que é dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que Yohanan era um profeta. E assim responderam: não sabemos de onde era. Não quer assumir nada. Quando é para julgar, e assim é conosco. Quando nós queremos julgar se a obra é do Senhor ou não, a gente fala lá, senta, liga num canal no YouTube, assiste um monte de coisa lá e fala: isso aqui não é do Senhor, isso aqui é. Isso aqui não é do Senhor, isso aqui é. A gente fica julgando. Nós nos colocamos no lugar de Yeshua, separando ovelhas de bodes. Isso aqui é bode, isso aqui é ovelha. Isso aqui é bode, isso aqui é ovelha. Nós temos de parar de julgar. Você não sabe o que a pessoa está vivendo. Às vezes o Eterno está restaurando aquela vida. Tem plano de restaurar aquela vida, mas a gente não quer restaurar ninguém. Assim responderam: não sabemos de onde era. Então disse Yeshua: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Nós temos de ser como este homem. Ah, quem fez isso? O que você está fazendo? Não vou dizer. Pergunta para o Eterno. Não queriam assumir que a imersão de Yohanan vinha do Eterno porque não criam nele. E não queriam dizer que procedia dos homens por causa da reputação com o povo. Sempre haverão pessoas que não querem assumir nada, seja por causa dos seus interesses pessoais ou por causa do interesse das pessoas. E a essas pessoas Yeshua disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Nós temos de nos preocupar se nós duvidamos que o Eterno está conosco. Se nós temos dúvida que Ele é poderoso para realizar a sua obra nas nossas vidas. Para fecharmos. Se preocupe hoje se você não está fazendo uma obra tua, se você não está realizando uma obra que era do Senhor e você se apropriou dela. Muitas vezes nós estamos na seara do Senhor trabalhando e nós queremos nos apossar do terreno. Nós não podemos nos tornar donos do trabalho do Senhor. Até nós nos apropriamos de pessoas. Nós queremos nos apropriar de tudo. Da nossa família nós queremos cuidar do nosso jeito. Nos apropriar. Que o Senhor nos guarde de fazermos aquilo que está no nosso jeito. Ele continue transformando a minha vida. O jeito que eu conduzo a minha casa. Eu não posso conduzir do meu jeito. Eu não posso me apropriar e colocar as regras que eu acho que são certas, ensinar o que eu acho que está certo. Eu preciso o tempo todo mudar. O tempo todo eu preciso estar aberto para ouvir: olha, o jeito que você está fazendo não é o melhor. Eu preciso estar aberto para isso. O jeito que você está fazendo não é o melhor. Muitas vezes nós não estamos abertos para ouvir isso. E todas as vezes que nós realizarmos a nossa obra, construirmos do nosso jeito, não fica pedra sobre pedra. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Yeshua HaMashiach. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Elohim,
e que o Espírito do Senhor habita em vós. E aí nós lembramos o que está escrito em Marcos capítulo 13, versículo 1, quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. E Yeshua disse: você está vendo todas essas grandes construções? Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Nós não podemos construir nada sem a direção do Senhor. E nós podemos mostrar, olha o que eu fiz e como eu conduzi. Sem o Eterno, não fica nada. Reconheça hoje que sua vida, seu trabalho, sua família, seu ministério podem ser edificados pelo Eterno do modo dele, no tempo dele, no ritmo dele. Você já cantou algo fora de ritmo? Já cantou algo fora de ritmo? Você já teve de lidar com isso quando tem arritmia numa canção? Cada um bate palma de um jeito? Já viu isso? Cada um batendo palma de um jeito. Como é difícil cantar, conduzir. E assim somos nós. O Eterno tem o modo dele, o tempo dele trabalhar. A gente fica querendo acelerar o modo dele trabalhar, irmãos, e não vai fluir. Não vai fluir. Porque a obra não é nossa, é do Senhor. Todas as nossas construções magníficas, como colocou ali, colocaram os discípulos, podem deixar de existir de um dia para o outro. Nós precisamos confiar no Senhor. E aí, como ele fez com Moshe, Shemot capítulo 11, versículo 3. O Eterno tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moshe era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. O Eterno pode nos levantar para fazermos grandes coisas, para vivermos grandes coisas, mas a obra tem de ser dele. Nós temos de ter humildade para reconhecer: Senhor, se eu dei um passo a mais, se eu estou fora do ritmo, me ajude a voltar para o ritmo correto, para que o Senhor realize a sua obra na minha vida e na nossa vida. A obra é dele. Nós somos só os trabalhadores da seara, como Yeshua disse. Grande é a seara, peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Que você tenha forças no nome de Yeshua HaMashiach para deixar o Eterno operar uma grande obra na sua vida, deixando Yeshua HaMashiach, que assim seja. No próximo Shabat, dia 15/1, nós teremos uma única paraxá, Beshalar, paraxá 16, depois de ter deixado. O povo de Israel foi libertado do Egito e Hashem os conduziu pelo deserto, não pelo caminho mais curto que cruza a terra dos filisteus, mas pelo caminho mais longo, para que fossem poupados de lutar contra inimigos imediatamente e dessa forma pudessem se arrepender e, amedrontados, desejassem retornar ao Egito. O povo deveria confiar no Senhor para seguir na imprevisível jornada pelo deserto. E assim segue. Convoco a todos a fazerem essa leitura, que o Eterno possa falar com cada um de vocês poderosamente, em nome de Yeshua. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua, colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Pai, essa obra é tua. A obra é tua, Pai. Foi o Senhor que tirou o povo do Egito. Com a tua poderosa mão, Mashiach Yeshua. O Senhor resgatou o teu povo. Se não fosse o Senhor, Pai, nós nem estaríamos aqui. Nos ajude a reconhecermos isso. Quando vierem os dias maus, o desânimo, nós perguntarmos como que eu vou conseguir continuar, como que eu vou realizar essas coisas, nós temos de lembrar que não somos nós que vamos continuar sozinhos, nós não vamos fazer nada sozinhos. É o Senhor usando as nossas vidas. Nos ajude a confiar em Ti, que a Tua Ruach continue nos ministrando, corrigindo os nossos caminhos, para não errarmos o alvo que o Senhor nos chamou para vivermos. É o que eu lhe peço. Deixando Yeshua HaMashiach, que assim seja. Assim seja. Shabbat Shalom a todos, que o Senhor possa ter falado com você. A obra é do Senhor. E qual que é esta obra? Qual é esta obra maravilhosa do Senhor? Essa obra é o Senhor trabalhar na sua vida, transformar você numa outra pessoa.
numa pessoa que possa ser luz. E no final, resgatar a sua alma. Mas para que serve a alma? Deve ter alguma importância muito grande, senão a Satã não ficava lutando pela sua alma. Essa é a obra do Senhor. A obra dele, nessa terra, ninguém vai poder impedir. Só que nós podemos impedir a obra de Hashem na nossa própria vida. Ele levou o povo para o deserto, tirou da servidão do Egito. A obra dele, ele fez. Mas cabia ao povo fazer também uma outra obra, tirar o Egito do coração deles. E nisto, os nossos irmãos falharam. O Senhor, ele tem compromisso e fidelidade para com a palavra dele. Se nós estivermos com a nossa vida alinhada com as Escrituras Sagradas em obediência, certamente ele terá fidelidade também para com a nossa vida. Que a gente possa compreender e não atrapalhar a obra do Senhor na nossa vida. Ele deseja que a gente experimente, que a gente viva em novidade de vida. Mas ele tem compromisso com a palavra dele, as Escrituras Sagradas. Nessa paraxá dessa semana, uma das últimas instruções de Hashem através de Moshe para o povo de Israel é que eles colocassem o sangue do cordeiro no umbral. E o que ocorreu? Hashem passava na frente com o malar dele, na frente do executor. Se colocava na porta e falava, aqui não. E para aqueles que não obedeceram, morreram. Que você tenha entendimento disso. Hoje nós temos as mezuzot colocadas em muitas portas. E o que ela tem lá dentro? Um trecho muito importante da palavra de Hashem. Para que ela serve? Para proteger a tua casa. Ou, preste atenção, acusar você das coisas erradas que você faz dentro do seu lar. Que você tenha entendimento disso. A gente também tem uma obra a fazer aqui. E a nossa obra é obedecer às instruções de Hashem. Não importa, ainda que a gente não compreenda. Não conhece toda a Torá? Não tem problema. Obedeça e viva o que você já conhece. E à medida que você for aprendendo, que você incorpore isso na sua vida. Faça a sua parte. Essa obra cabe a você. Nós não podemos querer fazer a obra de outra pessoa. Nós não podemos querer fazer a obra de Hashem. Eu tenho formação na área técnica. O que vocês acham que vai acontecer se eu me aventurar a fazer uma cirurgia médica em alguém? Cada um tem que trabalhar na sua área de conhecimento, para aquilo que o Senhor chamou para fazer. Que você tenha entendimento disso. A parte do Senhor, a obra dele, ele vai fazer. Mas não atrapalhe que ele faça a obra dele na tua vida. E para isso, nós precisamos obedecer todas as instruções de Hashem que nós temos conhecimento até aqui. E novas revelações que ele trouxer, que a gente precisar, que a gente possa incorporar isso no nosso viver. Que a gente tire o Egito de dentro de nós. E certamente, a palavra de Hashem vai transformar nossa vida, vai nos colocar numa outra condição de alegria. E a nossa alma, que possui um valor incomensurável, será salva no final. Que você possa ter entendimento disso. Essa é a obra do Senhor, nos fazer feliz. E no final,
ainda nos coroar com a coroa da vida, através de Yeshua, nosso Mashiach. Que você possa ter entendimento disso.